Graças a Deus, eu vim aqui para a gente estar conversando, batendo um papo sobre algumas coisas que têm chegado até mim, algumas coisas que eu preciso estar falando com vocês, para algumas mulheres, né, que eu acredito que precisa ouvir o que a gente tem aqui para falar hoje. Então, desde já, eu peço, deixa seu like, compartilha, comenta, envia esse vídeo para uma das suas amigas. Com certeza você tem uma amiga precisando, né? Porque quando você faz isso, o algoritmo entende, né, que esse vídeo, né, que esse conteúdo é um conteúdo de valor e vai enviar para mais e mais mulheres. Porque, como eu sempre repito, meninas, né, tem muitas e muitas mulheres precisando, né, de conversar, de ouvir uma palavra amiga, e elas não têm com quem conversar, com quem falar, e muitas das vezes o que ela tem, a única coisa que ela tem é um celular em suas mãos, e assim ela pode estar ouvindo, né, isso que a gente vai estar conversando, e esse vídeo pode estar chegando até ela. Então eu peço desde já, meninas, né, envie esse vídeo para uma amiga, comenta, deixa um comentário seu, compartilha, deixa um coraçãozinho, né, faz qualquer coisa, porque com isso o algoritmo já entende que é um vídeo de valor, tá bom, meninas? E vamos lá, vamos conversar. Hoje a gente vai estar falando de algumas coisas que tá acontecendo geral, né, aqui no mundo todo, aqui, não só aqui, como em todo mundo. Então, meninas, a gente entrou, né, em 2026, a gente está em 2026 agora. Então, o que a gente tem visto, né, são mulheres, né, tem chegado até mim mulheres que continuam no mesmo círculo, né, é como se fosse um ciclo vicioso, né, um ciclo vicioso, né, ela continua no mesmo problema de 2025, ela continua com a mesma infelicidade, ela continua no mesmo sofrimento, né. Existem mulheres que hoje, né, elas têm tudo, né, assim, para serem felizes, né, para viver uma vida boa, para viver uma vida bacana, para viver uma vida frutífera, de felicidade com ela mesma, porém ela não consegue por conta de uma outra pessoa, porque ela coloca a sua vida, as suas expectativas, os seus sonhos na mão de outra pessoa, e é o que tem acontecido, né? E o que a gente está falando aqui, o que a gente vem falar aqui, é justamente o contrário. A gente vem falar que isso não é necessário, que é para essa mulher agir diferente, né? Essa semana mesmo chegou casos até mim de mulheres que estão com relacionamento com pessoas que já têm um relacionamento com outra pessoa, de pessoas que tá entrando num relacionamento com pessoa que já é casada, que é noiva, que tem um namorado, sabe? E essa outra pessoa, no caso o homem, ele não quer sair desse relacionamento, né? Ele diz que ele vai sair, ele diz que no momento ele não pode sair, no momento não tem como ele sair, ele quer sair, porém ele não tem como, né? E ele continua nesse duplo relacionamento. E essa outra mulher continua na vida de outra, sabe? Ela continua no posicionamento de outra, como, se colocando no posicionamento de outra mulher. Ela vive escondida. Ela vive só assim com esse homem quando ele pode, né? Porque o primeiro espaço, né, é da primeira mulher, é lógico, né? E ela vive sempre com aquele resto. Então, assim, o que essa mulher ganha com isso? Ela está infeliz, ela não está vivendo uma vida feliz, ela não está vivendo uma vida plena, né? Tudo por conta desse relacionamento, né? Que chega a ser um relacionamento, né, sufocante. Né, sufocante, porque essa mulher não tem um momento assim de felicidade, porque ela vive escondida com esse cara, ela vive escondida, porque esse cara não pode aparecer com ela, não pode aparecer, porque ele tem uma outra mulher, sabe, ele tem uma outra mulher, ele tem um outro relacionamento, ele vive com uma outra pessoa, e essa pessoa tá na vida dele como que um escape, só que essa mulher, ela não tá enxergando desse jeito, é como se ela acreditasse em tudo que esse homem fala. Só que esse relacionamento algumas começaram agora, algumas estão entrando nesse relacionamento duplo agora, porém, outras já estão nesse relacionamento há muito tempo, e o cara dizendo que vai largar outra mulher, que vai largar outra pessoa, que vai deixar essa outra família para poder ficar com ela, e isso nunca acontece, né? E eu tenho uma coisa aqui para te dizer, eu tenho uma coisa aqui para te falar, ainda que isso aconteça, infelizmente, existe a lei do retorno para quem não acredita. Existe a lei do retorno. Uma vez que esse homem fez isso com outra mulher, provavelmente ele vai fazer isso com você. Isso é fato, sabe? Isso é fato.
Isso não é conversa, isso não é achismo, sabe? Isso não é religião, isso não é nada disso. Isso é fato. A lei do retorno, ela existe. Então, da mesma maneira que ele fez isso com essa outra mulher, ele vai fazer com você também. Isso é fato. É 99,5% de chance dele fazer com você a mesma coisa, sabe? E aí você também tem que olhar e pensar nessa outra mulher. Essa mulher também está sofrendo. Por mais que ele conte uma história de que o relacionamento já acabou, que eles já não têm mais nada, que eles estão ali só por conta dos filhos, ou que ele está ali porque ela é doente, porque geralmente são essas as desculpas que esses homens dão, geralmente, em 90% dos casos. Então, assim, qual é a vida, né? Qual é a vida? Esse vídeo de hoje eu venho te perguntar, qual é a vida que você quer para você em 2026? É essa vida que você quer para você? É essa vida que você quer viver em 2026, sendo que você não depende de ninguém para nada, você não depende desse homem, você não depende dessa relação. Ah, Cris, mas eu dependo dessa relação para viver. Não, você acha que você depende, você acredita que você depende, o seu psicológico, porém você não depende, porque ninguém depende de ninguém para viver, né? A gente só depende de Deus para viver. Nós não dependemos de mais ninguém para viver. Então, assim, começa a pensar nisso que eu tô te dizendo. Até porque uma pessoa que ela destrói a vida de outra pessoa. Ah, Cris, mas eu não tô destruindo. Ele disse pra mim que o relacionamento dele já tá acabado, que o relacionamento já tá destruído, que ele já não tem mais coisa nenhuma, sabe? A maioria dos homens, eles vão dizer isso. Quando eles querem se relacionar com outra mulher, eles vão dizer isso, sabe? Mas assim, até que ponto isso é verdade, sabe? E você quer ser o pivô de uma separação, você quer ser o pivô de destruição de relacionamento de outra pessoa? Pensa se fosse o contrário, pensa se fosse o oposto. Você gostaria que isso acontecesse com você? Pensa nisso, sabe? E pensa se de fato você vai conseguir ser feliz. Porque a lei do retorno, ela existe. E até que ponto você teria paz? E até que ponto você teria paz? Será que você vai conseguir ter paz? Sabe? Ainda que ele saia de casa, ainda que ele largue essa outra pessoa, ainda que ele venha morar com você, venha viver com você, será que você vai ter paz? Tudo isso você precisa colocar na ponta do lápis, para que depois você não se arrependa e não tenha mais volta, e não tenha mais o que fazer, porque o mal já tá feito, né? Então ainda dá tempo de você pensar, ainda dá tempo de você rever os seus conceitos, ainda dá tempo de você olhar e ver de fato o que vale e o que não vale a pena. Então, assim, vale de verdade a pena você fazer isso? Vale a pena de verdade você viver dessa maneira? Então, a pergunta que eu faço para você hoje, né? E faço para você, para que você mesma faça para você mesma, sabe? Porque você não precisa nada disso. Coloca na tua cabeça que você não precisa nada disso e você pode ser muito mais feliz. Porque se você olhar para você hoje, você vai ver que você não tá feliz. Você vai ver que você não é feliz. Você vai ver que você não tá como de fato você queria estar. E será que se esse homem largar tudo para vir para sua presença, você vai ficar feliz como você gostaria de estar? Você vai ser feliz como você gostaria de ser? Então toda essa pergunta é necessário que você faça antes que você faça o que talvez você se arrependa pro resto da sua vida. Então hoje é essa reflexão que eu venho trazer para você. Tá bom? E eu acredito que você vai tomar a melhor decisão possível. Tá bom, meninas? Então, o vídeo de hoje foi esse. E eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira, de alguma forma. E se eu te ajudei, você deixa aqui pra mim. Se você tá nessa situação, se você tá vivendo um relacionamento mega difícil, se você tá vivendo um relacionamento duplo, se você tá vivendo um relacionamento em que você não queria estar vivendo, se você tá vivendo uma situação em que você não tá conseguindo sair, deixa aqui pra mim nos comentários, se eu te ajudei de alguma maneira, tá? Porque tudo isso é muito importante, até mesmo pro crescimento do canal, tá bom, meninas? Tá? Eu deixo um beijo, fiquem todas com Jesus, e eu creio que tudo isso vai passar, e que você ainda vai aqui vir aqui me contar e dizer que tudo passou, e que agora você tá vivendo uma vida diferente, tá bom, meninas? Beijo, e até o próximo vídeo.